Por que você tem os hábitos que você tem? Pois é. Essa pergunta, cara, ela envolve algo a mais, entendeu? Porque, claro, os hábitos envolvem o propósito, por exemplo, mas, afinal de contas, o propósito é definido pelo quê? Pelos nossos valores. O que é os nossos valores? O que a gente julga ser importante, entendeu? E hoje eu vou explicar nesse vídeo como os seus valores definem os seus hábitos. Os seus hábitos estão conectados com os seus valores? Porque os seus valores é o que você julga ser importante. É o que você acha que você tem que ter na sua vida. Por exemplo, você tem que ser um cara muito humilde. Pode ser um valor da sua vida. Ser um cara inteligente, um cara disciplinado, um cara amigável. Pode ser qualquer coisa. Mas os valores são justamente isso. O seu valor, você aí, o seu valor, ele está definindo seu hábito. Mas calma, que não é tão simples assim. Não é eu falei, esse é meu valor e acabou. Não. Aqui eu vou explicar a diferença entre valores pessoais falsos e valores reais. Cara, primeiramente, o que é valor pessoal? O valor pessoal é o valor que molda nossos comportamentos. Claro, existem outros valores em outras áreas da nossa vida, mas os valores pessoais são os que moldam o nosso comportamento. É isso que a gente vai falar aqui. A gente está falando de hábito e a gente também, de certa forma, vai falar sobre vícios aqui, mas não de forma direta, né? Porque, claro, um vício, ele tá diretamente conectado a um hábito, né? Tem uma semelhança aí no termo, apesar que não é totalmente igual, mas existe uma semelhança. Beleza, mas qual que é a diferença entre valores reais e valores falsos? Vamos pegar um exemplo aqui de valor falso. Vamos dizer que eu falo, né? Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Só que aí, cara, eu não estudo, né? Às vezes eu estudo ali uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, sei lá, algumas vezes na semana e não é um hábito tão consistente. Isso é um valor falso, é um valor que eu estou empregando em mim e que eu não sou, né? Arthur, mas estudar ali esse tempinho ainda seria estudioso. Não, você está estudando ali, mas você não chega a ser estudioso, não seja realmente focar na coisa, porque está sendo bem inconsistente, beleza? Agora, um exemplo de valor real. Você diz que é um cara muito esforçado, que é um cara muito disciplinado, e você realmente faz as coisas, você realmente usa a sua disciplina, você realmente faz os hábitos que você deve fazer para alcançar seu objetivo. Isso é um valor real, um valor que realmente existe, não é um valor que você está inventando do nada, você realmente tem esse valor. E aqui que entra a questão. Então, o que é um valor real? Um valor pessoal real. Um valor pessoal real é um valor que resume em suas ações. Você faz exercício todo dia, praticamente, né? Claro, né? Eu, por exemplo, tenho um dia de descanso, que é o domingo, mas os dias que eu tenho que treinar, geralmente sempre treino nesses dias. Então, eu poderia me dizer que eu sou uma pessoa disciplinada, pelo menos no âmbito da saúde física. Então, cara, os valores reais é aqueles valores que dá pra ver nas suas ações. Você faz uma ação e a pessoa deduz, pô, esse cara, ele é isso, né? Um exemplo aqui é, sei lá, você tira uma nota boa na escola, as pessoas podem te chamar de estudioso, mesmo que talvez você não estude, né? Porque às vezes a prova é muito fácil. E pode acontecer isso, comigo já aconteceu, por exemplo, né, das pessoas acharem, pô, você é estudioso. Mas não, né, agora, claro, eu tô tentando criar o hábito de estudar, não em referente à escola exatamente, mas né, em referente a saber mesmo, né? Tipo, sei lá, matemática. Eu tenho um livro de matemática que eu leio, que eu ganhei na escola, né? Mas não é referente exatamente ao conteúdo da escola. E estou usando esse livro, obviamente, para estudar. Mas eu nunca, né? Um tempo atrás, eu nunca fui um cara de estudar mesmo, né? De pegar as coisas e ficar estudando, lendo, resolvendo os exercícios, né? Pra ver se eu entendi da matéria. Eu nunca fui esse cara. Só que as pessoas falavam que eu era. Mas a questão aqui que eu quero abordar é que não é as pessoas que atribuem os seus valores, você tem que atribuir os seus valores. Por quê? O que acontece? Primeiro você atribui os valores a você, você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, depois as pessoas atribuem valores, né? Os valores que você definiu pra você. Tem que ser assim.
entendeu? Porque aí você tá na ordem certa, né? Você definiu seus valores e as pessoas começam a perceber esses valores, beleza? E aí que tá, beleza, como é que isso entra nos hábitos? Entra porque às vezes quando você acaba descumprindo um valor real seu, um valor que realmente é verdade, você pode ficar triste ou se sentir mal. Isso porque o seu cérebro, ele interpreta, pô, a gente quebrou um valor nosso, né? A gente realmente quebrou um valor nosso. Quando você tem um valor que é falso, você finge que tem aquele valor pra você mesmo, mas você realmente não tem, ou pra outras pessoas, você não sente esse mal-estar, você não sente essa sensação de tristeza, porque você construiu aquele valor não é verdade. É só uma mentira que você contou ali e é isso, né? Então, quando você acaba descumprindo esse valor real, acaba acontecendo isso. E no que isso implica, cara? Às vezes, você pode pensar, sei lá, né? Eu sou uma pessoa que gosto de jogar, por exemplo, é um valor. É um valor. E quando você fica sem jogar, você pode acabar se sentindo mal. Você pensa assim, pô, quando que eu vou poder jogar, né? Vamos dizer que você é contra, né, parar de jogar. Você pensa assim, pô, não vou parar de jogar, é uma coisa que eu gosto, né? Não tem por que eu parar de jogar. E quando você não acaba não jogando, né, porque você tem que fazer outra coisa, porque você não pôde jogar, acaba acontecendo isso, né? Você fica mal porque você não pôde jogar, você fica triste porque você não pôde jogar. Cara, você não deve ter esse tipo de valor, entendeu? De você gostar de um hábito, né? Você achar que gosta de um hábito. Não tem esse valor. Tem o valor, cara, de entender que a maioria dos prazeres que a gente tem hoje em dia, cara, eles são fúteis. São fúteis. Eles não têm profundidade. E significa que você tem que parar de jogar? Você tem que parar de comer besteira pra sempre? Não, exatamente. Isso vai de decisão sua. Pra mim, por exemplo, eu quero viver desse estilo, né? De tentar parar esses hábitos, né? Esses vícios, vamos dizer assim. Porque são hábitos que podem acabar se tornando vício. Mas depende muito do seu tipo. Mas, cara, você tem que concordar uma coisa. Esses hábitos são superficiais. Você não pode chegar e falar, não, eu jogo. Não, mas jogar não é superficial, porque eu tô fazendo isso. Não é verdade, cara. Você pode viver sem jogar. Né? Nesse momento aqui que eu estou gravando vídeo, eu tô tentando detox, né? Claro, né? Não vou falar que eu consegui ainda, porque ainda falta muitas coisas ainda, né? Algumas pequenas imperfeições, mas neste momento, né? Pode ser que eu venha jogar no futuro e acabe, né, resetando do zero, vamos dizer assim. Mas nesse momento eu tô quase há 2 semanas, se não mais, sem jogar. E assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de jogar. Quando eu entrei na melhor pessoal, eu tava meio indeciso, né? Porque eu não sabia, pô, eu vou ter que diminuir meu tempo de jogo, será que vai valer a pena? E hoje, olha só, 14 dias ou mais sem jogar. Então eu não preciso de jogar pra viver minha vida. Sério. Então, cara, entenda isso. Você pode até fazer o hábito, mas confessa, esse hábito, ele não vai mudar nada na sua vida. Confessa aí, por favor. E então, cara, se você tem esse valor ainda de você querer fazer os hábitos ruins, cara, quebra esse valor. Não vai te fazer bem, entendeu? Por que esses valores, eles existem? Né? E por que eles afetam? Por que esses valores, eles afetam tanto a gente? Né? Quando a gente quebra, né? Sei lá, a gente quebra um valor de um hábito ruim e a gente fica mal, mesmo sabendo que o hábito é ruim. Por conta da identidade. Né? Os valores, eles moldam a nossa identidade. Entendeu? E o que significa, então? Significa, cara, que quando você para um hábito ruim e aquele hábito ruim já tá atrelado à sua identidade, o cérebro pensa que tá perdendo uma parte da sua identidade a curto prazo. Então ele pensa assim, pô, isso aqui não é gente. Isso aqui não é eu jogo bastante tempo, a gente vê shorts, a gente faz isso. O cérebro perde essa identidade e fica falando, mano, a gente tem que voltar. Isso não é nossa identidade, vamos voltar. Só que a grande questão aqui é, isso é curto prazo. Curto prazo, às vezes você vai parar de fazer um hábito ruim e ali nas primeiras semanas, talvez no primeiro mês, você vai falar ali, pô, isso aqui tá fazendo falta pra mim, isso não vale a pena eu parar isso. Só que isso é o seu cérebro tentando fazer você voltar pra sua identidade. Porque é aquilo que o seu cérebro interpreta como o que é você. Mas, olha só a parte boa, você pode mudar esses valores.
né? E quando você muda os seus valores, o que acontece com o tempo? Né? O que acontece quando você vai mudando seus valores, né, com o decorrer do tempo? Primeiramente, cara, um conceito que eu já falei aqui em outros vídeos, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro alterar suas conexões neurais, né? Enfraquecer algumas e fortalecer outras, dependendo de como você está usando essas conexões. Então, quando o cérebro interpreta que o hábito foi cortado, né? Então você já está, sei lá, mais de 30, 50 dias sem fazer o hábito, o cérebro vai lá e fala, pô, a gente não faz mais esse hábito, vamos enfraquecer isso aqui a gente não precisa mais. E aí começa a mudar a sua identidade, né? Você começa a mudar os seus valores. Porque o cérebro fala assim, pô, a gente não é mais isso, a gente já se transformou nisso. A gente não é mais aquilo, a gente se transformou nisso. E aí vem a mudança, entendeu? E o que acontece? Você começa a ignorar o hábito no seu dia a dia. Você começa a nem lembrar que aquele hábito existe. E tem um exemplo muito bom aqui pra mim, pra eu falar pra vocês, que é o Shorts, né? Cara, como eu disse, né, eu ainda assisto, né, Shorts, mas obviamente tá longe de ser uma quantidade absurda, de ser uma quantidade que eu gastava antes, né, de, sei lá, 30 minutos ou mais. E aí, o que aconteceu quando eu parei, né, eu diminuí, né, primeiro eu parei basicamente, né, eu fiquei um bom tempo sem ver, depois eu voltei, mas, como eu disse, não é ver, né, ficar scrollando, né, inclusive raramente eu scrollo, né, geralmente eu entro no Shorts, eu vejo e saio, né, não fico scrollando. Claro que eu não posso ficar entrando no Shorts, né, e no scrollar e ficar entrando em vários Shorts, não adianta de nada, mas eu entro em um, às vezes algo que parece interessante, né, realmente pode me ajudar, e saio lá, beleza. Inclusive, talvez no futuro eu até corte esse hábito, para não acabar voltando, né, mas eu, né, por enquanto, tá assim. Mas, cara, o que aconteceu? Antes, né, eu ficava vendo Shorts muito tempo, né, eu ficava perdendo muito tempo nos Shorts, e quando eu cortei, cara, chegou um ponto que eu nem lembrava mais da existência do Shorts. Eu nem chegava a pensar, nossa, eu tenho que ver Shorts pra isso faz parte da minha identidade. Não, eu nem sequer lembrava do hábito. E, cara, é muito da hora quando um hábito ruim que você tinha, você cortou ele, você nem lembra no seu dia a dia. É muito legal porque depois você vê, pô, eu nem lembrei desse hábito, que engraçado, né? E aconteceu comigo, no exemplo dos Shorts, né? E também, claro, outros hábitos podem começar a fazer mais sentido para você, né? Porque, claro, o seu cérebro vai mudar, os seus valores vão mudar e, obviamente, se os seus valores vão mudar, outros hábitos vão fazer mais sentido para você do que os hábitos anteriores que você tinha, beleza? Mas tá, afinal de contas, como mudar os seus valores? Cara, mude sua percepção dos hábitos, entendeu? O exercício, né? Você tá fazendo exercício por qual motivo? Qual que é o seu valor que tá fazendo você fazer exercício? Você é um cara que cuida da sua saúde. Você é um cara que se importa em estar em boa forma. Isso é um valor, entendeu? Veja, estudar, como melhorar seu conhecimento e comece a aplicar esses valores na sua vida. Comece a criar esses valores, criar essa identidade desses novos valores. E realmente valorize essas coisas. Né? Não fala só que você, eu sou isso, eu sou aquilo. Realmente valorize, realmente faça essas coisas. Porque, cara, como eu disse, o valor real é o valor que você realmente demonstra nas suas ações. Então não adianta de nada você ter um valor, né? Você falar que tem um valor X, mas você não faz esse valor. O que vai adiantar? Você só tá mentindo pra você mesmo, mentindo pra outras pessoas. Então, cara, comece a mudar seus valores. Comece a fazer ações que vão levar esses valores. Porque primeiro, né, você fala, qual valores eu quero ter? Quais são meus valores que a minha identidade futura vai ter? Pensa nisso. Aí você vai lá, começa a aplicar esses valores, começa a pegar os valores, né, colocar num papel e você vai trabalhando esses valores. E à medida que você vai trabalhando esses valores, eles vão te se enraizando cada vez mais e os hábitos vão começar a fazer mais sentido. Quer dizer que você vai estar sempre motivado a fazer os hábitos? Mais uma vez, não, gente. Motivação não é eterna. A gente tem que aceitar isso. Motivação não é eterna. Uma hora vai acabar.
Uma hora vai acabar, algum dia a gente vai acordar sem motivação e a gente vai ter que fazer as coisas na disciplina. Temos que aceitar isso. Mas pode melhorar a sua disposição para fazer os hábitos. Entendeu? Então, cara, basicamente esse foi o vídeo. Falando sobre valores, porque eu acho que os valores, eles são muito importantes. Né? Às vezes as pessoas não pensam, pô, meus valores, qual que são meus valores? Como é que meus valores afetam a minha vida? Como é que meus valores afetam meus hábitos? Porque se você não tem o conhecimento básico, né, de se perguntar qual que são meus valores, cara, você provavelmente não tá no caminho certo, entendeu? Né? Antes de eu entrar na melhoria pessoal, claro, eu nem pensava nessa questão de valores e tudo isso, porque eu não tinha conhecimento disso, né? Eu não tinha a mentalidade de ficar pensando nessas coisas, né? De valores, como é que eu tô... Como é que esses valores estão afetando minha vida? Eu não tinha esse conhecimento. E quando eu entrei, né, eu comecei a perceber os valores da minha vida realmente. Entender que a mudança deles é importante. Então, cara, comece a mudar seus valores, que é extremamente importante. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.